Nesse vídeo, nós vamos preparar as respostas e comentários do estudo 21 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 28 de julho a 3 de agosto. Irmãos, apenas fazendo um comunicado importante, vamos estar disponibilizando todas as respostas e comentários deste estudo por escrito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, se preferirem, vocês podem usar seus celulares ou dispositivos como tablets para tirar os prints desta resposta ou, assim como vocês faziam lá no site, copiar e colar este conteúdo para seus dispositivos. Fiquem à vontade. É claro, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, também não deixe de compartilhar nosso site com outras pessoas. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O tema do estudo 21 é Busque a cidade que vai permanecer para sempre. Tem como base o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, que diz: Buscamos seriamente aquela cidade que vem. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos ver como o capítulo 13 de Hebreus pode nos ajudar hoje e no futuro. Pergunta do parágrafo 1. O que Jesus disse que aconteceria com Jerusalém? Resposta. Alguns dias antes de morrer, Jesus fez uma profecia que teria seu primeiro cumprimento nos últimos dias do sistema judaico. Ele avisou que a cidade de Jerusalém seria cercada por exércitos acampados e disse que, ao verem isso, seus discípulos deveriam fugir imediatamente. Essas palavras se cumpriram quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém. Pergunta do parágrafo 2. Que aviso o apóstolo Paulo deu aos cristãos que moravam em Jerusalém e na Judéia? Resposta. Poucos anos antes do cerco romano, Paulo escreveu o livro de Hebreus e deu conselhos aos cristãos em Jerusalém e na Judéia para se prepararem. Ele disse: Não temos aqui uma cidade que permaneça, mas buscamos seriamente aquela que vem. Isso alertava que Jerusalém seria destruída e que, para sobreviver, os cristãos precisariam estar preparados para deixar casas e negócios. Pergunta do parágrafo 3. O que é a cidade que tem verdadeiros alicerces e por que buscamos essa cidade? Resposta. A cidade que tem verdadeiros alicerces é o reino de Deus. Os cristãos que fugiram foram criticados, mas essa decisão salvou suas vidas. Hoje, também somos criticados por não confiar em humanos nem achar que segurança vem de dinheiro ou conforto. E nós buscamos essa cidade porque sabemos que este sistema está com os dias contados. Primeiro subtítulo do estudo: Confie em Jeová. Ele nunca vai abandonar você. Pergunta do parágrafo 4. Por que Jerusalém era importante para os cristãos? Resposta. Jerusalém era importante porque foi onde surgiu a primeira congregação cristã em 33 era comum, e ali viviam os membros do corpo governante. Muitos cristãos tinham casas e bens materiais na cidade. Mesmo assim, Jesus avisou que eles precisariam sair de Jerusalém e da região da Judéia. Pergunta do parágrafo 5. Como Paulo preparou os cristãos para o que ia acontecer em Jerusalém? Resposta. Paulo ajudou os cristãos a enxergar Jerusalém como Jeová havia. Ele lembrou que o templo, os sacerdotes e os sacrifícios já não eram sagrados para Jeová. A maioria dos moradores rejeitou o Messias, e o templo deixou de ser centro da adoração pura. Por isso, cidade e templo seriam destruídos. Pergunta do parágrafo 6. Por que os cristãos precisavam do conselho que Paulo deu em Hebreus 13, 5 e 6? Resposta. Porque naquela época, Jerusalém era muito próspera. Então, muitos judeus viajavam para lá e contribuíam para a riqueza da cidade. Dessa forma, alguns cristãos talvez se beneficiavam disso. Por isso que Paulo aconselhou:
que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Ele lembrou também da promessa de Jeová: Eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Isso era essencial, pois eles teriam que deixar tudo para recomeçar em um lugar desconhecido. Pergunta do parágrafo 7. Por que devemos aprender a confiar totalmente em Jeová agora? Resposta: porque em breve virá a grande tribulação. Então, assim como os cristãos em Jerusalém, precisamos estar despertos e preparados, pois talvez durante a grande tribulação tenhamos que abandonar bens materiais. Portanto, desde já, nossas decisões devem mostrar que confiamos não no dinheiro, mas em Jeová, que promete cuidar de nós. Segundo o subtítulo do estudo, obedeça aos que estão na liderança. Pergunta do parágrafo 8. O que Jesus disse que os discípulos deviam fazer? Resposta: Jesus disse que, ao verem Jerusalém cercada, deveriam fugir. Ele orientou: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Pergunta do parágrafo 9. Por que não deve ter sido fácil para os cristãos decidir para onde fugir? Veja também o mapa. Resposta: porque havia várias opções, lugares para onde os cristãos poderiam ter fugido, mas nem todos eram realmente seguros. Por exemplo, eles tinham como opções os montes de Samaria, Galiléia, Hermon, Líbano e os que ficavam do outro lado do Rio Jordão. Além disso, algumas cidades que ficavam nessas regiões montanhosas, como no caso de Gamla, mesmo que parecesse bem segura, era de difícil acesso, pois ficava no topo de uma montanha e também havia se tornado palco de batalhas violentas entre judeus e romanos, fazendo com que muitos que moravam ali morressem. Então, de fato, não foi fácil para os cristãos decidirem onde deveriam fugir. E essa imagem relacionada ao parágrafo 9 mostra um mapa com alguns montes e cidades de Israel na época dos primeiros cristãos. No norte de Jerusalém, vemos os montes do Líbano, da Galiléia, de Samaria e de Gileade, além do Monte Hermon e do Monte Tabor. Nessa mesma região, vemos as seguintes cidades: Gamla, Cesareia e Pela. No sul de Jerusalém, vemos os montes da Judéia e de Abarim, como também a cidade de Massada. O mapa também mostra as rotas das campanhas militares dos romanos e as áreas que eles reconquistaram entre os anos 67 e 68 e as últimas fortalezas judaicas a se renderem aos romanos entre os anos 70 e 73. A legenda diz: havia muitos montes para onde os cristãos podiam ter fugido, mas nem todos eram realmente seguros. Parágrafos 10 e 11, pergunta A. Pelo visto, como Jeová guiou os cristãos? Temos aí como base Hebreus 13, 7 e 17. Resposta: Jeová guiou os cristãos por meio dos que exerciam liderança na congregação. Segundo Eusébio, por providência divina, eles receberam revelação dada a homens aprovados, instruindo-os a sair de Jerusalém antes da guerra e a se estabelecer em Pela, na Pérea. Pela era acessível, próxima de Jerusalém e habitada por gentios, o que a tornava menos influenciada por judeus fanáticos. Parágrafos 10 e 11, pergunta B. Por que foi bom os cristãos obedecerem aos que estavam na liderança? Veja também a imagem. Resposta: porque a obediência salvou a vida deles. Eles seguiram de perto o conselho de Paulo: sejam obedientes aos que exercem liderança. E dessa forma, a história confirma que Jeová não abandonou aqueles que aguardavam a cidade que tem verdadeiros alicerces, ou seja, o reino de Deus. E essa imagem relacionada aos parágrafos 10 e 11 mostra um grupo de cristãos andando com seus pertences por uma região montanhosa. A legenda diz: Pela era segura e ficava perto de Jerusalém. Pergunta dos parágrafos 12 e 13. Como Jeová tem guiado seu povo em épocas difíceis? Resposta: Jeová faz isso usando os que estão na liderança para dar orientações específicas ao seu povo. Um exemplo disso são os relatos que encontramos na própria Bíblia de várias situações em que Jeová usou homens fiéis para guiar seu povo em épocas difíceis. Além disso, hoje também vemos e temos muitas provas de que Jeová continua a guiar seu povo por meio dos irmãos que estão na liderança. Terceiro subtítulo do estudo: mostre amor fraternal e hospitalidade. Pergunta do parágrafo 14. De acordo com Hebreus 13, 1 a 3, que qualidade os cristãos precisaram mostrar perto do fim do sistema judaico?
Resposta: observamos aqui no relato que eles já mostravam amor um pelos outros, mas perto do fim do sistema judaico, eles precisaram mostrar ainda mais amor fraternal e hospitalidade. Pergunta do parágrafo 15. Por que os cristãos precisaram mostrar amor fraternal e hospitalidade depois que fugiram? Resposta: porque quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém e de repente foram embora, os cristãos fugiram, mas sem levar muitas coisas. Portanto, provavelmente no caminho para os montes e ao começar uma nova vida, eles precisaram contar com a ajuda uns dos outros. Com certeza, muitos irmãos precisaram de comida, roupa e um lugar para morar. Então, isso deu aos cristãos a oportunidade de compartilhar uns com os outros o que tinham, mostrando verdadeiro amor fraternal e hospitalidade. Pergunta do parágrafo 16. Como podemos mostrar amor por nossos irmãos que precisam de ajuda? Veja também a imagem. Resposta: podemos mostrar amor por nossos irmãos por sermos hospitaleiros e cuidarmos das necessidades dos irmãos. Por exemplo, recentemente, alguns irmãos e irmãs tiveram que fugir de seus países por causa de guerras ou desastres naturais. Muitos da nossa família mundial se ofereceram para ajudá-los, tanto em sentido espiritual como material. Uma irmã da Ucrânia, que precisou se refugiar em outro país por causa da guerra, diz: nós sentimos a mão de Jeová nos guiando e nos ajudando por meio dos irmãos. Eles nos receberam bem e nos ajudaram muito na Ucrânia, na Hungria e agora aqui na Alemanha. Então, realmente, quando mostramos amor e empatia por nossos irmãos que precisam de ajuda, nos tornamos instrumentos nas mãos de Jeová. E essa imagem relacionada ao parágrafo 16, vemos um casal de idosos mostrando hospitalidade e acolhendo com carinho em sua casa uma família de refugiados. A família traz uma mala e algumas sacolas. A legenda diz: hoje, muitos irmãos refugiados precisam da nossa ajuda. Pergunta do parágrafo 17. Por que é importante aprender agora a mostrar amor fraternal e hospitalidade? Resposta: porque essas qualidades serão essenciais durante a grande tribulação. Quarto e último subtítulo do estudo: o que o futuro trará? Pergunta do parágrafo 18. Como podemos imitar o exemplo dos cristãos que fugiram de Jerusalém? Resposta: nós não sabemos em detalhes o que o futuro trará, mas Jesus avisou que devemos estar preparados para obedecer. Também podemos meditar no que Paulo escreveu aos Hebreus. Os conselhos dele são tão importantes hoje como foram naquela época. Podemos confiar na promessa do próprio Jeová de que ele nunca vai nos abandonar. Com isso em mente, queremos continuar buscando a cidade que vai permanecer para sempre, o reino de Deus, e assim receber muitas bênçãos. Muito bem, queridos irmãos, então agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação: por que devemos aprender a confiar totalmente em Jeová agora? E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 7. Porque em breve virá a grande tribulação. Então, assim como os cristãos em Jerusalém precisaram deixar seus bens para sobreviver, nós também talvez tenhamos que abrir mão de tudo. Portanto, confiar em Jeová antes disso acontecer vai nos preparar tanto em sentido emocional como espiritual. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: por que vai ser muito importante sermos obedientes durante a grande tribulação? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 12 e 13. Porque a obediência pode salvar vidas, como aconteceu com os cristãos que fugiram para Pela. Eles ouviram os conselhos dos irmãos que exerciam liderança, agiram com base nas instruções e foram guiados por providência divina. Então, da mesma forma na grande tribulação, seguir as orientações do arranjo de Jeová será vital para a nossa proteção e sobrevivência. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: por que é importante aprender agora a mostrar amor fraternal e hospitalidade? E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 17. Porque essas qualidades serão essenciais para ajudar uns aos outros durante a grande tribulação. Nós observamos, de acordo com alguns relatos bíblicos no estudo hoje, que os cristãos do primeiro século precisaram de apoio material e emocional ao fugirem de Jerusalém. E hoje também não é diferente, pois Jeová está nos ensinando a fazer o mesmo com aqueles que são refugiados e passam necessidade. Vimos que quando demonstramos amor e empatia por eles, isso nos torna instrumentos nas mãos de Jeová e nos prepara
para agir com compaixão e hospitalidade no momento mais difícil que vamos enfrentar nesse sistema. Que estudo encorajador e instrutivo, não é mesmo, queridos irmãos? Mais uma vez, agradecemos aqui a sua participação, atenção e carinho com o nosso canal e esperamos que, com o auxílio desse vídeo, vocês consigam dar excelentes comentários neste importante estudo da reunião de fim de semana. Para aqueles que ainda não fizeram, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Também relembrando que todas essas respostas estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar e colar. Caso não dê certo de copiar e colar, vocês podem tirar fotos, prints da tela do celular para obterem as respostas. Fiquem à vontade. Também compartilhe nossos vídeos com outras pessoas, amigos, familiares e, se ainda possível, como outros irmãos têm feito, tornem-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Essas duas opções são duas excelentes oportunidades de vocês, com muito carinho, ajudarem o nosso canal a crescer e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que precisam desse auxílio. Um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová, um grande abraço e um até mais nos próximos vídeos.